A nossa jornada de fé, através do Evangelho de Jesus, começou. Cremos que o ungido de Deus se fez o pão da vida, habitou entre nós, nos convidou a sentar à mesa com Ele e desfrutarmos da Sua palavra, presença e poder. Juntos, nós vamos refletir sobre o memorial da Santa Ceia do Senhor e o significado profético dos seus elementos para as nossas vidas hoje. E na quarta semana de Quaresma, vamos trilhar uma jornada sobre o jardim de dores de Jesus, enxergando a esperança, mesmo em meio a um lugar de dor. Para acompanhar a mensagem e os versos usados, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site, que pode ser acessado pelo QR Code. Abra seu coração e coloque sua atenção no que o Espírito Santo vai falar com você por meio dessa mensagem. Seja bem-vindo e vamos celebrar o poder da entrega de Jesus, agradecendo a sua jornada sacrificial por cada um de nós nesses 40 dias, nos preparando para a Páscoa do nosso Senhor. Aleluia, bom dia. Que alegria poder estar aqui nessa manhã, nessa celebração primícia. Meu nome é Vivian, nós vamos continuar adorando, continuar sendo ministrados pelo Senhor. Acho que desde a hora que você entrou aqui, ou então quando você decidiu sair da sua casa, algo já conectou ao seu coração ao Senhor. Nós estamos em Quaresma, este tempo de preparação para a Páscoa. Estamos numa série de mensagens belíssima. Hoje é a quarta mensagem. Eu quero muito te incentivar a assistir as anteriores, ali no nosso Igreja da Cidade Online. E essa Quaresma, ela tem o título, O Poder da Entrega de Jesus. E eu não sei, talvez, qual o significado mais profundo desta frase na sua vida. Mas se a gente parar um pouquinho para imaginar que um Deus, Criador dos céus e da terra, fez um ato de amor tão vicário, tão poderoso, tão altruísta, tomando o meu e o seu lugar. Por isso essa mesa está posta durante todas as mensagens para nos lembrar que um dia Ele se entregou por mim e por você. Isso já muda tudo, ou pelo menos deveria mudar. Então esta é uma manhã que nós vamos mais uma vez alinhar o nosso coração, alinhar aquilo que talvez esteja fora do lugar ao amor de Jesus. A Bíblia diz que o amor expulsa o medo, amém? A Bíblia diz que o amor é a lei, está acima de toda a lei. O amor é aquele que rompe os elos fracos, porque ele é o elo mais forte. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero convidar você a convidar o Espírito Santo a falar com você. Não é a minha voz, é a voz dele. Não sou eu quem posso transformar, mas ele pode. Vamos chamar Espírito Santo. Esta é uma manhã que nós pedimos, faz significativo estarmos aqui. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração e conhece as intenções. Então alinha, ajusta. Vê se há algum caminho que pode estar me afastando daquilo que o Senhor tem para mim essa manhã. Acalma minha alma, a minha mente, o meu coração. Obrigada, Jesus, por abrir este caminho de vida, de vitória. Como lemos no devocional hoje, o poder da ressurreição, o poder de trazer existência aquilo que não existe. Esta é uma manhã em que convidamos o Espírito Santo, ao abrirmos a palavra, ao meditarmos na Tua voz, porque ler a Bíblia é ouvir a Tua voz, que possamos ser impactados, consolados e encorajados enquanto estivermos aqui na terra. Obrigada, liga na terra o que está sendo ligado nos céus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o jardim de dores de Jesus. É impressionante como Deus, o Pai, não poupou a dor no seu próprio Filho. Se você vem aqui há alguns anos no Alto de Páscoa, viu que essa música que o Tato cantou, é a hora que o nosso coração começa a apertar, não é verdade? Tá tudo bem,
é festa de casamento, é a entrada de Jesus ali em Jerusalém, é saudação. Mas quando começa essa canção, a gente diz, a coisa vai ficar séria. E o nosso coração começa também como o coração de Jesus. Porque Ele, preste atenção, esta é a manhã que você vai entender que Jesus foi a primícia de um Getsemane. Mas não da história de Jesus, mas dos nossos Getsemanes. Eu não sei o que significa para você saber que Jesus sabe da sua dor, seja ela qual for. Seja ela física, emocional, relacional e até espiritual. Jesus foi o primiciador do Getsemane. E às vezes a gente se depara com ou deuses, ou pessoas que nós colocamos num lugar de destaque, que não conhecem a nossa dor. Mas quando você tem um Deus verdadeiro, e esse é Jesus Cristo de Nazaré, Ele é conhecedor da nossa dor. E aí cria-se empatia, cria-se aquela liga. Como é que você conversa com alguém que está vivendo uma dor muito parecida com a sua? Você sabe que o outro está entendendo. Então, Marcos 14, 41 vai dizer: ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos 14. Nós vamos ler alguns textos daqui a pouquinho, mas já vai abrindo. Teresa de Los Andes vai dizer: o sofrimento não me é desconhecido. Nele encontro minha alegria, porque na cruz se encontra Jesus e Ele é amor. E o que importa sofrer quanto se ama. Olha que algo expressivo. A dor, o Getsemane, na verdade é um encontro com aquele que ama você acima de todas as coisas. Parece até uma discrepância. Mateus 5:4, a nossa grande certeza. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Diga assim: eu sou consolado todas as vezes em que sofro. Aleluia. Esta é uma verdade eterna. Não deixará de vir sobre você a cobertura do consolo dos céus. Por quê? Porque Jesus é o primiciador do Getsemane. Você já enfrentou um jardim de dor? Não precisa levantar a sua mão. Porque nesta manhã, ou alguém está aqui que já enfrentou, ou tem alguém que está enfrentando, ou tem alguém que vai enfrentar. E eu não quero ser o profeta do caos, mas nós estamos num mundo cruel. Nós estamos num mundo mau, cheio de pecado, de distorções humanas, de doenças. Acabamos de ver essa semana aquele grande terremoto no sudoeste da Ásia, em Mianmar. Meu Deus, que desespero, que catástrofe, porque estamos no mundo. Então todos nós, de alguma forma, em graus diferentes, em estações diferentes, vivemos um jardim de dor. Mas esta é a manhã que nós queremos convidar Jesus a passear nesse jardim conosco. Aleluia! Quão privilegiados nós somos, porque temos um Deus Pai que escolheu no sofrimento do seu Deus, do seu Filho, nos aproximar. Talvez você possa imaginar: uau, mas por que será que Jesus sofreu? Ele não era 100% homem, 100% Deus? Olha, querido, preste atenção nessa manhã. Houve essa abertura para que o Filho pudesse sofrer, para que Ele pudesse entender você e entender a mim. E isso é um privilégio. Então nós estamos vindo nessa história. Jesus se apresenta com 30 anos, faz um ministério de 33 anos. Ele destaca 12 discípulos, e esses discípulos vão por toda a Judéia e Samária, e eles estão ali curando, eles estão ali fazendo sinais e maravilhas, pregando o reino. E nós estamos vindo nesta história que vai culminar na Páscoa.
E a semana passada falamos sobre a dor na carne, no sangue, o poder disso. Falamos sobre a mesa, falamos sobre a unção. E nós chegamos agora, a ceia está terminando. Jesus está no cenáculo com os seus discípulos. Judas já foi embora, Jesus já lavou os pés, está se cumprindo toda a profecia. Então Jesus se levanta e diz: venham comigo. E de forma específica, ele seleciona 3 discípulos, nós vamos ler daqui a pouco, e ele diz: passem esse tempo comigo, e Jesus já está sabendo o que está por vir. E sabe, Jesus não foi para o Getsemane para se esconder. Nós temos algumas fotos aqui do jardim do Getsemane. Se você não foi, um dia, se tudo ficar bem, nós iremos novamente, amém? Pensa num lugar maravilhoso, com oliveiras milenares. E é tão interessante quando a gente olha para esse ambiente. Era um jardim, e ali havia sombras, mas ali havia vida. E Jesus vai ali, queridos, preste atenção, não para se esconder, não se esconda da sua dor. Ei, em nome de Jesus, nessa manhã eu digo, não esconda da sua dor, enfrente-a, porque Jesus está com você. Jesus foi ali para se preparar. Jesus foi ali para poder entender e alinhar mais um pouco o coração dele ao coração do Pai. E o que nós vamos fazer quando a angústia nos alcançar? E o que nós vamos fazer quando as pressões da vida nos chegar bem perto de nós? Ah, queridos, a gente fica tão desesperado, né? Eu sei. A gente quer correr, a gente quer, numa ansiedade, resolver. Mas esta é uma manhã que o Senhor faz um convite: para tudo e venha me encontrar no jardim. Eu vou te ensinar o que fazer. Esta não é uma manhã de nos lembrarmos da dor e do sofrimento de Jesus, mas é uma manhã para nos sermos encorajados, porque Ele venceu e nós vamos vencer. Aleluia! Nesta quaresma, então, nós somos chamados para olhar para esse Jesus e aprender com Ele. Agora ouça, o Getsemane foi o lugar onde ele se rendeu. Ah, queridos, a dor nos faz rendidos. O coração mais duro. E olha que tem gente que depois que passa por tratamento e tanta coisa, ainda continua com o coração duro. Mas a maioria de nós, quando enfrenta situações desafiadoras, nós saímos pianinho do outro lado. Nós saímos amando todo mundo, abraçando todo mundo. Sabe por quê? Porque você se depara com quem você é. Dentro do plano eterno de Deus, havia uma parada no Getsemane. E olha que interessante. Ouça, Jesus ressignificou o Getsemane dele, e Ele vai ressignificar o nosso Getsemane. Agora olha que interessante, o primeiro Adão perdeu o paraíso no jardim. Havia um jardim, o jardim do Éden, e ali por desobediência ele perdeu o que estava por vir, o paraíso. Mas o segundo Adão, que a Bíblia diz que é Jesus, foi exatamente num jardim que ele reconquistou. Aleluia! E sabe, a palavra Getsemane significa prensa de azeite. E tem algumas fotos aqui, se você também não conhece. As azeitonas eram retiradas e elas eram colocadas numa prensa. Havia uma pedra de moinho. A Bíblia fala muito sobre pedra de moinho. É essa pedra enorme. E as azeitonas ficavam ali. E aí essa pedra passava e ela ia fazendo um esmagamento naquelas azeitonas. E haviam 3 momentos, 3 prensas. O primeiro esmagamento era aquele óleo mais puro, mais refinado. Esse saía para a unção, para o templo. Este era para um azeite refinado, um azeite consagrado. E aí ela passava mais um tanto, saía o azeite da segunda prensa, que é o azeite usado para alimentação, que é o azeite também usado para remédios. E por fim passava a terceira prensa, que era o azeite que saía, então, para iluminar. Naquela época, o azeite, o fruto da oliveira, ele tinha todas essas funções. E a Bíblia diz que a palavra Getsemane significa prensa de azeite. Agora, olha que interessante, Jesus estava numa prensa. Ele estava sendo prensado. Agora eu te pergunto, o que saiu dessa prensa de Jesus? Unção.
alimentação, remédio e luz. E este é o convite para nós esta manhã, que de todas as prensas que nós venhamos a passar, saia de nós uma unção. Aleluia! Eu sei, não é todo mundo que está aqui essa manhã desesperado, numa dor desesperada, mas quem está vai receber muito mais. Permita que a sua dor abstraia de você o melhor de você, a unção do céu de você. Getsemane, este lugar, esta oferta. Jesus fez uma oferta. Agora ouça, quando nós passamos pelos nossos próprios Getsemanes, Deus está extraindo algo muito precioso de nós. E um propósito maior, que nós hoje não conseguimos ver, mas que será revelado durante o processo. Amém? Nós não estamos aqui para discutir se Deus é o causador da dor, e a gente sabe que não é. Ele é um Deus perfeito, poderoso, amoroso, dele não pode sair dor. Mas acabamos de falar que o mundo é mau, que o diabo quer acabar com a nossa vida e a nossa própria carne é. Agora vamos focar nesta manhã de que Deus é aquele que converte o mal em bem. É aquele poderoso que pode transformar o processo da dor em algo extremamente sobrenatural. Você conhece alguém aqui que passou por uma dor ou você mesma e que o processo levou a algo tão sobrenatural, tão poderoso? Você pode levantar a sua mão? Eu sei, não são todos, mas nós vamos ver. Isso é profecia. Isso tem a ver com promessas. Jesus foi um homem de dor. Isaías 53 vai dizer que ele foi experimentado na dor. Agora eu quero pensar aqui em 4 pressupostos, quando a gente está nesse ambiente de dor. Guarde no seu coração, se você está passando por isso, ouça, pondere, ore. Se você não está, então guarde para que naquele dia você possa pensar em 4 pressupostos em ambientes de dor, no jardim de dor. Primeiro deles, aceite o amor de Deus por você. Puxa, parece tão simples, mas não é. Porque quando nós estamos num ambiente de dor, ou quando algo aflige o nosso coração, parece que Deus nos esqueceu. Parece que Ele ama todos. Agora imagina Jesus no Getsemane. Havia um esquecimento da parte de Deus Pai sobre o seu Filho unigênito, que estava para se transformar em primogênito. Queridos, guarde isso, faça uma resolução da sua vida. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, e não importa o que aconteça, Ele continua me amando. E se isso for 1 ano, 10 ou 100, o amor dEle supera o sofrimento, supera toda a dor. Amém? Guarde isso no seu coração, nunca se esqueça disso, isso precisa ser falado. Fale para o seu cérebro, fale para cada célula do seu corpo, Deus me ama. Como eu sei disso? A Bíblia diz, eu experimento o seu amor. Não entre pelo caminho da incredulidade, ela é cruel, ela prega peças. Segundo pressuposto, confesse o seu pecado da autocomiseração. Queridos, preste atenção, você não é a sua dor. Muitas pessoas que vivem em ambientes de dor, elas entram num labirinto sem fim, chamado autocomiseração. Ó dia, ó céu, ó azar. Queridos, deixa eu te dizer, no que depender de você e no que você puder, se você estiver em ambiente de dor, continue. Não deixe de sonhar, não deixe de olhar para frente. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Não pendure os sapatos, não jogue a toalha. Isto, na verdade, não é um símbolo de humildade, é um pecado chamado autocomiseração. Parece que ninguém luta por você. Ei, como ninguém luta por você? Olha o tema dessa quaresma, o poder daquele que se rende, que se entrega por você. Terceiro pressuposto, fuja dos mecanismos de defesa destrutivos. Queridos, porque quando estamos com dor, ferimos. E é muito normal. Você lembra daquele cachorrinho da gente? E aí vamos supor que ele é atropelado lá na rua, ele entra para dentro de casa e vai para baixo do tanque. Ele está com dor. Mas ele se move ali embaixo porque ele quer fugir. E aí você põe a mão, o que ele faz? Ele morde você. Queridos, a Bíblia não te autoriza a morder, nesse termo, pessoas, porque você está em dor. Cuidado, não destrua pessoas ao seu redor. Pessoas estão sendo levantadas para te amar, para te abençoar, para interceder por você. Amém?
Cuidado, às vezes você está sendo muito rude, seu coração está muito, sabe, Jesus estava ali em dor, ele olhava, os discípulos estavam dormindo, ele foi 3 vezes chamar os amigos dele, que ele tinha separado, para estar no momento de dor, e eles estavam dormindo. E Jesus não chutou, Jesus não xingou, Jesus falou, poxa, vocês não podem ficar 1 hora comigo. E por fim, vivencie a sua identidade. Invista no relacionamento profundo com o Espírito Santo. Invista no relacionamento profundo com a sua família da fé. Invista num relacionamento profundo com pessoas que te amam. Aleluia. Abra sua Bíblia, Marcos 14. Eu quero ler com você esse trecho do Getsemane, a partir do verso 32. Ouça. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhe disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Getsemane, uma preparação. Quais são então, queridos, nessa manhã, as atitudes que podem ressignificar a nossa vida no processo de dor? O primeiro deles, tenha uma rendição dos joelhos e do coração. Falei aqui anteriormente. Queridos, a Bíblia diz que Jesus caiu de joelhos, com o rosto em terra. Queridos, Jesus é o próprio Deus. Como humanos, eu e você, nós temos uma dura cerviz. Como somos topetudo. Não é só uma criança de 3 anos que diz não, ou um adolescente enfurecido que bate a porta na cara dos pais. Nós temos uma dura cerviz. Você já parou para pensar muitas vezes quão orgulhoso você é de alguma coisa? Como é difícil liberar um perdão? Queridos, nem ambiente de dor, ressignifique a sua dor. Algo está sendo dito, você é pó e do pó vai voltar. Você é dependente, você é carente, você é desesperado pelo Senhor, pelo seu Deus. Este é um ambiente que nós precisamos entender a nossa vulnerabilidade, do mais velho deste auditório ao mais novo. Todos nós dependemos do Senhor. E as dores, muitas vezes, querido, já que você está lá na dor, você não quis entrar, você não pediu para entrar, mas se nessa manhã você está na dor, então comece a sondar o teu coração e comece a pedir ao Senhor. Olha, parece meio doido que eu vou dizer, mas Deus, eu estou aqui, está sofrendo, está doendo, mas o que tiver que quebrar, quebra. Abra os meus olhos para uma nova visão, para a minha casa, para a minha igreja, para o que é, por exemplo, intercessão, para o que é restauração. Não vamos passar esta lição de novo. Não repita na lição da dor. Aprenda o que você precisa aprender. Jesus aprendeu. O texto vai dizer
Verso 35, ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. E no verso 34 nós lemos, ele disse: a minha alma está profundamente triste. Uma tristeza mortal. A gente passou muita dor aqui na nossa vida. Talvez a maioria de nós nunca passou uma tristeza mortal. Pediu a morte. Não o desespero, mas a morte, porque não tinha mais solução. Jesus pediu. Tiago 4,10 vai dizer: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E Rick Warren vai também dizer: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. É neste momento de quebrantamento que você já tentou todas as opções, todas saíram. Você fez uma lista: isso aqui, todos isso aqui podem me ajudar. Já arriscou, não tem nada. Sobrou Jesus? Bom, agora é uma boa hora. Agora é hora dele agir. Traga um ressignificado. Queridos, que os seus joelhos estejam dobrados e que a sua face esteja no chão. Não é no sentido físico, mas é num sentido de um coração rendido ao Senhor. Pior coisa. E eu trabalhei muito tempo em hospital, e a pior coisa é uma pessoa dependendo de outras pessoas, e uma pessoa tão amarga, não combina. Aliás, hospital, quando você vai para o hospital, seja para ter um bebê, ou seja para fazer um tratamento, não combina amargura. Não combina. Jesus nos ensinou isso. Segunda atitude que se ressignifica a sua vida no processo de dor: tenha uma submissão à vontade soberana do Pai. Uma coisa é eu quebrar a minha cerviz, e a outra é eu dizer igual Jesus: faça a tua vontade. Gente, isso é difícil. A gente só esquece que a vontade de Deus, ela é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. O problema não é render-se à vontade de Deus. O problema é não conhecer Deus. Pessoas que não conseguem se render à vontade soberana de Deus não conhecem Deus. Não faz sentido. Mas quando o nosso relacionamento vai sendo aprimorado, vai sendo abraçado pelo Senhor, e nós conhecemos, e sabe, é igual aquela brincadeira que a gente faz, a gente tampa os olhos e alguém vai nos seguindo, e a gente não está vendo nada na nossa dor, a gente não está vendo nada nas nossas circunstâncias, mas a nossa mão está com Jesus, e eu confio. E eu confio que Ele me levará para um lugar de segurança. Verso 38, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. A nossa sujeição à vontade soberana de Deus faz com que a soberania dEle mude a nossa história. Você quer a sua soberania ou a soberania dEle? Lucas 9, 23. Se alguém quer acompanhar-me, puxa, Jesus já está falando disso faz tempo. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus está falando de entregas faz tempo, e Ele está falando para nós essa manhã, e eu não consigo aqui traduzir o que Ele está falando ao seu coração nessa manhã, mas eu estou aqui junto com você para dizer: confie. Amém? Eu sei, uma palavra bem confrontadora essa manhã, mas deixa eu te dizer, confia. Larga tudo e vai, querido. Por experiência própria. Confie na graça do Senhor. Dallas Willard vai dizer: a entrega a Deus não é um ato único, a entrega a Deus é um estilo de vida. Eu não vou entregar somente uma dor, eu vou entregar a minha vida todos os dias. É muito interessante quando você tem essa prática de entrega, essa prática de submissão. Quando chega a dor, você só vai continuar o que você já estava fazendo. Mas se você é uma pessoa extremamente controladora, você é uma pessoa extremamente que quer ter tudo sob os seus olhos, como se você pudesse, na hora da dor, vai ser exatamente dessa forma, e você vai sofrer muito. Jesus vinha se retirando para falar com o Pai. Jesus vinha de uma intimidade com o Pai. Jesus chora, Jesus pede, mas é tão rápido, né? Ele diz: Pai, Tu pode todas as coisas, se puder, leva esse cálice. Aí ele nem respira, ele diz: mas seja feita a Tua vontade. É tão claro isso. Deus não está dizendo que você não pode chorar. Deus não está dizendo que você não
você tem que olhar e dói. Ah, queridos, a gente tem que parar de ser aquela mãe, né? Que a criança vem correndo, aí ela cai, ela rala o joelho, a mãe desesperada que não sabe o que fazer, o joelho está sangrando. Aí aquela mãe diz assim, não foi nada, não foi nada. Ô, queridos, como não foi? Tá sangue, tá dor. Aí a gente cresce assim, achando que não foi nada. Deus não diz isso. Ele diz, eu conheço a sua dor. E por isso, eu vou ressignificá-la. Terceira atitude. No processo de dor, tenha uma conexão íntima. Aí é a hora de nós podermos estar mais em conexão com o Senhor. Marcos 14:36 vai dizer, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Queridos, quando nós entramos numa atmosfera de intercessão e de oração a respeito da nossa dor, todas as coisas vão parecer suportáveis. Se você está vivendo um ambiente de dor, que você diz está insuportável, deixa eu te dizer, ore, clame Jesus, peça a Jesus para intervir no seu coração, porque quando nós estamos em comunhão, em conexão, com intimidade com Jesus, tudo é suportável. O choro dura uma noite, no outro dia vem alegria, no outro dia vem choro, no outro dia vem dor, no outro dia você grita, no outro dia você celebra. O Senhor vai nos dando escapes de suportamento, escapes de encorajamento. É uma pessoa que manda uma mensagem para você, estou orando por você. É um bolo que chega na sua casa. É um ajuntamento que toca a sua música preferida. Ah, queridos, não ache que quando você entra num espaço que toca a sua música preferida foi coincidência. Não ache que alguém manda o texto da sua vida para você num ambiente de dor. Puxa, que coincidência. São recados do teu Pai dizendo, eu estou aqui. Eu te entendo. Prossiga. Aleluia. Romanos 8:15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Larry Crabb vai dizer também, o maior presente que Deus pode lhe dar é Ele mesmo. Ele não apenas mostra o caminho, mas Ele é o caminho. Oh, queridos, às vezes a gente clama quando está em ambiente de dor. Deus, tira a dor. Deus conserta tudo. Mas você sabe o que a gente mais precisa dEle? Porque essa dor vai passar. Essa situação vai passar. E logo ali tem outra. Querido, perdão, mas eu tenho que te dizer. É o tempo de respirar. Respira. Bonança, bonança, bonança. E vai ser assim. Por quê? Porque aqui não é o céu. Nós iremos um dia, e hoje o devocional fala sobre isso, para um lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá medo, nem ansiedade, nem depressão, nem traição, nem injustiça. Esse lugar está mais próximo do que a gente imagina. Ah, querido, aqueça o seu coração, anima o seu coração. Estamos de passagem. Vivian, mas isso é uma viagem, então fica na sua e eu vou ficar na minha. Eu quero te dizer que a minha viagem é uma viagem encorajadora todos os dias, porque cada dia é um dia menos na terra. Mas é um dia também que eu tenho para refletir Jesus. E por fim, atitudes que ressignificam sua vida no processo de dor. Resiliência para enfrentar os desafios. Eu acho lindo Jesus. Meu Deus, como eu amo Jesus. Ele chora, ele sua sangue. Não precisa levantar sua mão, mas quantos aqui já suaram sangue num processo de dor? Ele clama, mas depois que ele tem uma conversa muito profunda com o pai dele, ele diz, entendi, eu preciso passar por isso, não é? E é no Getsemane que ele se levanta. Não para ser entregue nas mãos de pecadores, como um maldito, para a crucificação. Mas Jesus se levanta como um rei, ouça, para a sua coroação.
Ele se levanta com uma autoridade nunca antes dada a nenhum homem. Você vai se levantar, querido, na sua dor, para ser coroado. É coroa de glória. É coroa de virtudes, de refino. Você vai olhar para as pessoas ao seu redor e você vai ver o azeite da primeira prensa. Você vai começar a experimentar algo novo, e deixa eu dizer, não é para você. É para glorificar o Senhor. É para fazer com que o reino seja expandido, é para abençoar pessoas. Levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. No texto anterior diz, basta. Essa palavra no hebraico significa o fim chegou plenamente. Queridos, quando Jesus levanta-se do Getsemane, juntando com a palavra está consumado na cruz, ele declara, acabou. Acabou. O plano eterno veio ao fim. Aleluia. A persistência em orar sempre vai nos levar a lugares de paz. Gálatas 6:9, o texto vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E T.D. Jakes, um livro que, se você está passando um ambiente de dor, eu quero muito te incentivar a ler quando você puder. É um livro chamado Esmagado. Ele vai dizer algo, ouça. A pressão não destrói o vaso, ela o forma. Deus usa o que nos esmaga para nos moldar. Aleluia. Aleluia. Eu quero encerrar falando de 3 consolos. E tantos outros, mas 3 consolos vão chegar no seu Getsemane. A Bíblia vai dizer. Ouça, primeiro, o consolo da comunhão com o Pai. O Pai nunca vai te abandonar. Você sabe qual era a maior dor de Jesus? Não era a dor excruciante que ainda estava por vir. Não era o medo de ficar com os romanos. Não era o medo da traição com os discípulos. A maior dor de Jesus no Getsemane foi saber que o Pai iria abandoná-lo na cruz. Porque ele levaria o pecado da humanidade sobre ele, e não há compatibilidade em luz e trevas. A maior dor de Jesus era saber que o Pai se afastaria dele. Eu te pergunto, qual é a sua maior dor? Receba o consolo da presença permanente do Pai. João 17:1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho o glorifique. Aleluia. Eu quero te desafiar, queridos, na sua vida que está por vir, ou até nesse momento, o dia que você se levantar do Getsemane, faça essa oração. Eu glorifico o Senhor. Então venha glorificar, Pai, a tua obra na minha vida. O segundo consolo, um consolo sobrenatural. Queridos, Deus sempre manda algo sobrenatural no ambiente de dor. É lindo demais. Eu viajo um pouco, né, assim, mas cada um tem o seu ambiente. Mas é beija-flor que aparece na janela da cozinha. É folhas que são derrubadas conforme você vai andando. Já tive essa experiência. Vai andando, para. Aí você fala, parou a flor. Ou parou a folha. Você anda, faz o caminho. Você para, faz o caminho. Oxi, há alguma coisa aqui? Queridos, peçam sobrenatural. É uma palavra de conhecimento. Nós não estamos aqui pedindo, dê uma palavra para mim, algo, uma profecia. Não é isso, queridos, é algo do seu coração, é da intimidade, é aquela paz, é aquela brisa num dia quente. A Bíblia vai dizer, somente em Lucas 22:43, que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Quantos querem um anjo do céu?
Aleluia, nós queremos, Senhor. Então, deixa eu te dizer, na dor, no medo, espere, nem peça, porque Ele vai mandar algo sobrenatural. Aleluia. Que talvez nunca mais você vai viver. Conheço testemunhos de missionários que estavam em ambiente de dor, foram libertos, estão vivendo há 10, 20 anos em um lugar seguro, e eles dizem assim: se eu tenho um pensamento, é saudade do ambiente de dor, porque Deus me visitava de forma diferente. Você já pensou que loucura? Eu só queria experimentar o sobrenatural de Deus. E por fim, consolo da paz com a consciência, ou seja, eu sei que eu serei consolado porque eu tenho uma identidade, um propósito. Eu gosto tanto daquela música que diz assim: não vou morrer enquanto a palavra não se cumprir. Sabe aquela música que diz assim? Você tem um propósito, por causa da sua identidade. Não entregue as coisas, o Senhor ainda vai te usar muito, o Senhor ainda vai abrir os teus caminhos de forma sobrenatural. João 13:3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Olha só, Jesus sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então quando Jesus se levanta do Getsemane, não há mais pavor, não há mais desespero, agora é sangue nos olhos. E a gente vê isso no alto, né? É Jesus que vai em direção a Judas. É Jesus que diz para ele o que você tem que fazer, faça logo. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Nós já estamos terminando. E conforme você for fazendo esta oração comigo, lógico, se você quiser. E se você quiser pode parar, tá tudo bem. Mas eu queria que você pudesse compreender a profundidade do que o Senhor quer fazer com você essa manhã. Vamos juntos, vai aparecer aqui. Vamos lá. Apareceu? Não, né? Eu vou falar e talvez você vai repetir comigo. Senhor, hoje eu me prostro diante de Ti, no meu próprio Getsemane. Sei que o caminho da obediência muitas vezes me leva a momentos de angústia, mas também sei que Tu estás comigo. Entrego minha vontade em Tuas mãos, confiando que os Teus planos são mais altos do que os meus. Ajuda-me a render o meu coração e a permanecer firme e a não fugir do processo que me molda a imagem de Cristo. Dê-me forças para perseverar, mesmo quando me sinto fraco. Que a Tua presença seja o meu sustento, que a minha identidade em Ti me fortaleça e que o Teu Espírito Santo me console. Hoje escolho confiar, descansar e avançar, porque sei que Tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida.
E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.